te ver. E, assim, eu quero contar que eu ouvi a Mônica fazer uma apresentação parecida com a que ela vai fazer hoje, ou igual, não sei, numa mesa redonda. Eu achei maravilhosa e achei que tinha tudo a ver com apresentar esse trabalho no departamento de arte-terapia. Eu sei que aqui não tem só arte-terapeutas, tem alguns gestalt-terapeutas também, mas todas pessoas interessadas nessa conjunção entre arte e psicologia, entre arte e psicoterapia, né? Então, eu achei que tinha tudo a ver convidar a Mônica para celebrar com a gente, homenagear a Semana da Mulher. Então, a Mônica, além de ser minha amiga há muito tempo, né? Ela é psicóloga, gestalt-terapeuta, tem doutorado em psicologia e pós-doutorado em filosofia contemporânea pela Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne. Atua em cursos de formação em gestalt-terapia em todo o Brasil e também no programa de pós-graduação em psicologia da UFRJ. Ela tem pesquisado as dimensões teórico-metodológicas da clínica da gestalt-terapia no contexto psicoterápico e comunitário, dialogando com a fenomenologia e a arte, tendo Merleau-Ponty como autor principal no campo da filosofia. Ela coordena o NEIF, é assim que diz? NEIFEX. Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Fenomenologia e Clínicas de Situações Contemporâneas, investigando o contemporâneo e fenômenos sociais e estruturais como raça, gênero e classe. Ela é autora do livro A Poética da Experiência, Gestalt-terapia, Fenomenologia e Arte, coautora de outros livros, assim como de capítulos e artigos no Brasil e exterior, e também, vale dizer, ela atualmente é presidente da Associação Brasileira de Gestalt-terapia, que já estamos no 3º mandato dessa associação, né? Então, eu e a Mônica, a gente tem em comum essa costura, né, entre psicologia, gestalt-terapia e arte, né? Então, Mônica, super bem-vinda. Passo a palavra para você. Muito obrigada, queridas aqui do SEDES, né, do Departamento de Arte e Terapia. Me sinto acolhida, né, segunda vez que vocês me convidam, e fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês, né, e podendo celebrar, né, como você falou bem no começo, esse dia, né, que é um dia muito mais de luta do que de outra coisa, né? Essa semana aí que tivemos o Dia da Mulher. E justamente eu dei esse título, né, na minha fala, né, Mulheres na Arte, Opressão e Resistência, pensando justamente nessa luta que não é só uma resistência, mas que é uma forma de resistir, né? Então, agradeço muitíssimo minha amiga Selma também, que tem sempre esse olhar muito generoso para o meu trabalho. São muitos anos aí de amizade, de parceria, de uma admiração que é mútua. Então, gente, esses agradecimentos eles vão também para essa oportunidade de homenagear as mulheres, né? Mulheres cis, mulheres trans, mulheres travestis, e todas as mulheres que estão nesse espectro de mulheridade, né? Com seus corpos, com as suas existências singulares, né? Eu acho que esse é um marcador importante já para a posição que eu tenho em relação à mulheridade, né? Que não considera um corpo universal, uma mulher universal. É muito complicado a gente falar das mulheres, né? De uma maneira universal, porque somos muitas, né? E precisamos ser compreendidas a partir da nossa situação concreta, né? Porque eu acho que o ser mulher ele implica na gente pensar num processo temporal, num processo histórico que se dá de muitas formas diferentes, né? Atravessado por questões raciais, de relações raciais, de classe, de gênero, de sexualidade. Isso vai produzindo também entrecruzamentos singulares, e é na interseção disso que eu acho que a gente pode pensar em existências que se fazem de modo singular, né?
Então, eu queria também começar dizendo da minha singularidade, de onde eu venho e de onde eu falo, né? Então, eu sou uma Mônica, né? Uma mulher de meia-idade, uma mulher cisgênero, e tenho meus cabelos grisalhos, encaracolados e curtos, olhos grandes, pele marrom clara, uso um óculos de armação amarela, estou usando um colar azul e uma roupa que só aparece a alcinha amarela, e estou usando um fone branco, um fone de fio branco, e estou num escritório, atrás de mim tem uma estante com vários livros e um pedacinho de uma janela. Bom, o lugar mais amplo, né, da onde eu parto, ele é o fundo para as minhas reflexões, né? Eu sou mãe, sou avó, sou filha, já que a gente está falando de mulheres, né? Sou filha de um pai que me aconselhou desde sempre a estudar e ser independente para não depender de homem. Essa frase é dele, né? E de uma mãe que também desafiou nos anos 30, né? Meus pais nasceram em 16, 17, e minha mãe, nos anos 30, ela desafiou muitos mitos e impedimentos normativos às mulheres. Ela estudou, ela saiu de casa para trabalhar, ela viveu uma vida independente que ela escolheu. E eu nasci desses pais, né, já mais velhos, já bem vividos, quando eu nasci, que me acolheram e me ensinaram com muito diálogo a ser mulher, sem enquadres rígidos, e me proporcionaram muitos privilégios também, né? Então, eu estou aqui para compartilhar com vocês alguns pensamentos, tendo atrás de mim esse horizonte aí, né? Esse fundo. E também sou psicóloga, Gestalt, como a Selma me apresentou, e trabalho na clínica desde sempre, já penso que é desde sempre, né? Sou professora, pesquisadora, e trabalhei até o início da pandemia com o projeto de extensão em favelas, que é um trabalho que eu gosto muito, talvez a coisa que eu mais gosto de fazer, assim, naquele momento era isso. Né? E tenho trabalhado articulando fundamentos, conceitos e métodos, pensando fenomenologia e arte com a Gestalt, né? E tendo assim muito no centro do meu trabalho o corpo e a produção de sentidos, né? Porque eu penso que a produção de sentidos ela é o tema fundamental de toda a clínica, né? E na nossa clínica gestáltica não é diferente, ainda que nós utilizemos outras palavras para falar disso, né? Mas eu acho que a gente está no campo da produção de sentidos, da ressignificação existencial, e eu tenho pesquisado isso num diálogo transdisciplinar, e a arte tem um lugar de muita importância nesse meu diálogo, né? E pensando assim no sentido sempre como um fenômeno do campo, né? O sentido ele se dá espontaneamente na experiência de contato, né? Ele é um processo de descobrir e inventar, como diziam Peus Hefferlein e Goodman, né? E eu acho que a produção de sentido ela tem que ser pensada descentrando a noção de subjetividade. Se a gente está pensando em termos de campo, a gente não pode pensar na produção de sentidos como algo que se dá a partir de dentro do sujeito, centrado no sujeito, né? Isso implica em despsicologizar a psicologia, né? Eu tenho batido bastante nessa tecla de pensar a gestalt terapia como uma clínica de situações contemporâneas, que é necessariamente interdisciplinar, né? E pensando assim, a gente pensado como ser no mundo, né? Pensando no self como contato, como seres situados, a gente é de um campo organismo-ambiente. E as dimensões socioculturais, econômicas, políticas, elas são intrínsecas a esse campo. São parte intrínseca dos nossos modos de existir, de pensar, de sentir e de agir, né? Então, o convite da Selma e do Departamento de Arte e Terapia foi para eu falar de mulheres e arte, né, nessa semana. E gênero e feminismo, até bem pouco tempo, elas não eram temáticas da minha pesquisa, se eu fosse dizer, né, estritamente, né? Não fui tradicionalmente uma pesquisadora do campo de gênero, né? Na minha formação em psicologia, como eu imagino que a maioria de vocês, pelo menos o pessoal da minha geração, até um pouco mais recente, eu só tive contato com estudos de gênero numa única disciplina no doutorado, né? Quando eu fui perceber o quanto a nossa clínica fica frágil e falha
se a gente não tiver um olhar crítico que abarque questões estruturais, como a questão de gênero. E hoje eu acrescento as questões raciais e de classe. Hoje, porque eu tive contato com as discussões de gênero no doutorado, com relações de classe e de raça, jamais. Né? Então, eu tenho buscado me manter muito atenta para essas discussões e não perder de vista isso no meu trabalho clínico. Né? Então, essa experiência que eu tive, pessoal, da minha formação, ela vai expressar um fato que é notório, que essa temática de gênero não tem espaço nas formações em psicologia. E ela só tem alcançado algum espaço, ainda pequeno, nos últimos anos, no cenário de ampliação dos movimentos sociais, né? E de uma disseminação na sociedade mais ampla. O Paul Preciado, ele, no livro Manifesto Contrasexual, ele fala de um movimento que aconteceu na França, porque isso não é um privilégio irônico, não tem ironia, né? Como o pessoal diz, do Brasil, e esse movimento no final da década de 90, gente, agora, né? É um movimento que um grupo chamado Lesul, ZOO, né? Que reivindicava incluir disciplinas de estudos de gênero e LGBT nas universidades francesas, lutando contra uma matriz heterossexual das disciplinas em geral. Né? Na pós-graduação, essa temática vem se ampliando, e a demanda por orientações nesse campo me movimentou, né? E repercutiu na feminista que eu sempre fui. Né? E então eu tenho aceito esse convite, caminhando aí com outras mulheres no nosso grupo de pesquisas, e estamos pensando a Gestalt como essa clínica de situações contemporâneas, tentando discutir gênero, raça e classe, e conversando também com a fenomenologia crítica, né? Pensando, então, nas estruturas, nessas estruturas sociais, que são esses padrões sociais dominantes, que vão regulando as nossas interações, organizando, configurando a realidade, e que envolvem questões políticas, econômicas, jurídicas, né? E influenciam diretamente a nossa experiência de mundo, influenciam diretamente quem somos, como a gente dá sentido para o mundo, como a gente dá sentido para os outros e para nós mesmos. Né? E quando eu digo, né, que o corpo tem uma potência política, eu acho que isso envolve pensar no corpo como esse corpo-tempo, numa capacidade pática, de patos, né, uma capacidade de afetação sensível, e uma capacidade também agente, criadora. Então, o pático como a capacidade de ser afetado e o agente como a capacidade de criar. Né? E isso atravessa diretamente a nossa discussão aqui com a arte. Né? Então, assim, entendendo que é de uma maneira sensível e corporal que a gente explora o mundo de dentro dele, espontaneamente, né? Nos movimentos. Eu estou aqui falando e estou, né, fazendo essa exploração com movimentos, né, de mãos, vocês de cabeça, e vocês são afetados pelas coisas que eu falo, eu sou afetada pelas coisas que eu mesma falo, pelos movimentos de vocês. Então, a gente vai explorando o mundo de dentro dele, né, de um modo espontâneo, como propõe a Gestalt, os movimentos, e esses movimentos eles vão expressando em formas os sentidos que vão emergindo desse campo e dessa exploração do mundo. Né? E, então, entendendo assim, eu venho pensando, construindo um pensar sobre a vida, sobre a existência como uma trama entre as dimensões estética, ética e política. Né? Pensando na dimensão estética como essa afetação sensível, na dimensão ética como uma possibilidade de coexistir com o outro, que também é um corpo, que como eu exploro o mundo, que como eu se movimenta, e que é semelhante e é diferente de mim. Né? E pensando, então, na dimensão política, né? E a dimensão ética ela fala justamente desse acolhimento da diferença do outro, do reconhecimento do outro e da diferença do outro. E na dimensão política como um diálogo que se dá no espaço público com o outro, né? Criando, reinventando a vida, transgredindo as formas instituídas. Né? E aí não é um público de gestalt terapeutas propriamente dito, mas pensar
na forma, né, como Gestalt, na ideia de Gestaltung terapia, de plasticidade, de uma terapia da formação de formas, que quer resgatar essa possibilidade plástica, né, que nos permite reinventar a vida. Então, eu tendo isso como referência assim, mais introdutória, eu vou falar um pouco para vocês sobre esse corpo-tempo como potência política, para falar um pouquinho também das normatividades que estão na base das opressões, né? Pensando opressão e resistência de mulheres, e para falar um pouco da dimensão estético-política da arte como essa força transformadora, como uma forma de resistência. E, para isso, eu vou mostrar alguns trabalhos de mulheres artistas, que foi o trabalho que a Selma assistiu e tudo, que motivou esse encontro, né? Então, a parte que ela viu. Então, pensar, em primeiro lugar, esse corpo como corpo-tempo e o processo de subjetivação como uma produção que não é subjetiva, mas é intersubjetiva, né? Então, inspirada aí no Merleau-Ponty, que quem me conhece sabe que é o filósofo que eu mais me refiro, eu venho pensando o corpo como um modo de ser e estar no mundo com o outro, né? Esse corpo movente, que vai reunir aqui e agora, no movimento, um passado e um futuro, né? E esse corpo que tem uma dimensão habitual, que é o gesto motor que eu já adquiri, que já foi automatizado e se tornou um hábito. E, por isso, uma dimensão do passado, que deve ser compreendida como um automatismo que sustenta as minhas ações no presente, né? E esse passado do corpo, esse passado habitual, ele não é só meu, ele é um fundo compartilhado na sociedade que me permite pertencer ao mundo social, com as crenças, com as ideologias. Então, é a língua que eu falo, que é compartilhada e que é um hábito, o movimento que eu faço de dar um tchauzinho, que é compreendido, que é um hábito que eu não preciso, é todos os automatismos motores do meu corpo para dirigir, enfim, para fazer tudo. E a dimensão atual do corpo é aquela dimensão que nos lança para o porvir, que gesticula e me movimenta para lá, para o novo, para aquilo que ainda é virtual, porque ainda não está aqui. Mas é sempre apoiado nesse lastro do hábito do passado, apoiado no solo concreto do presente, né? Nesse topos, né? Então, esse corpo que gesticula, ele é uma potência transformadora que age respondendo não à minha interioridade subjetiva, mas eu respondo sempre ao campo, porque eu sou um ser de campo, a situação que me convoca. Então, é nesse sentido que eu penso o corpo-tempo, né, que gesticula, age, move, cria, sempre situado e que faz esse trabalho de síntese entre o agora e o depois, apoiado no passado. E é esse trabalho que nos dá o sentido da transformação, a possibilidade da transformação. E eu gosto de desmontar essa palavra para pensar transforma-ação, uma ação de transcender a forma, né? A forma já dada, etc. Né? Então, é por isso que o Merleau-Ponty afirma que a consciência ela não é um eu penso, mas ela é um eu posso, porque é o corpo que pode, que se move, que tem essa potência transformadora dada na motricidade. E isso é a própria subjetividade em movimento. Então, assim, resumidamente, a gente podia dizer que o movimento da vida ele é marcado por uma dupla incidência de forças. A força do hábito e a força de formação de novas formas. E essas são duas forças que não estão cindidas, né? O hábito ele vai sempre se atualizando em cada situação e ele mantém o meu estilo pessoal. Ainda que o hábito seja compartilhado na sociedade, cada um tem o seu próprio estilo, né? E a cada vez que a situação me exige alguma coisa, eu atualizo o hábito, né? E vou renovando o passado. Então, a força do hábito ela está envolvida com o passado, mas ela está sempre se atualizando. É quando ela permanece estagnada numa forma, quando ela se eterniza e fixa uma forma, aí ela é uma dimensão conservadora. E aí a gente pode pensar nas opressões e nas políticas, né, de subjetividade homogeneizadoras,
né, na ordem econômica, política, social, excludente, que vai marcando de modo fixo os lugares, as posições e os papéis. Então, são modos de estagnação, de repetição, né? E isso se dá em razão de forças do próprio mundo social, né, que nos impõem. Então, essas forças que são excludentes, elas vão agir no campo das normatividades. E elas querem fazer o quê? Impedir a capacidade crítica e criadora, que é a força de vida, que permite a transgressão, né? Então, por outro lado, a força de formação de novas formas, ela está envolvida com a plasticidade. E ela vem, essa força nasce da exigência de sentido que se dá no campo, na experiência vivida, né? Que esse campo é um horizonte temporal aberto, o mundo é inacabado, o outro é diferente. E esse inacabamento e essa diferença é isso que nos interpela para criar e para resistir às imposições. E por isso que eu estou falando de reexistir. Porque não é uma simples resistência, que eu fico resistindo a uma força, né? Mas eu resisto reexistindo, reinventando, criando, né? Então, a criação artística, nessa perspectiva, ela é a expressão, ela é essa capacidade de responder essa interpelação do mundo e do outro, né? E promover, como na forma de uma obra artística, né, um certo afastamento em relação às normas de sentido. Então, é muito importante a gente discutir esse contraponto entre as forças normativas e a criação como potência política, para poder compreender a arte como resposta ao campo, como forma de resistência, né? Então, nos instiga muito pensar na invisibilização dos corpos e na violência das normatividades, né, envolvida com as políticas. E quais são essas políticas excludentes? Racismo, exploração de classe, patriarcado, sexismo, homofobia, né? Esses padrões que foram os padrões normativos que foram estabelecidos com base em quê, gente? Numa moral racional, branca, masculina e europeizada, que, né, que querem fazer viver, cuidar da vida, fazendo políticas globais, normativas, que são transmitidas como? Pelas disciplinas, atuando diretamente nos corpos e formando os hábitos que se sedimentam, né? Então, nosso corpo carrega tudo, e o nosso corpo foi socializado, então todas as normatividades, elas estão muito mais do que no discurso, elas estão no nosso corpo, né? E a Judith Butler, ela é uma estudiosa de gênero que eu gosto muito, que vai colocar no centro das discussões essa normatividade compulsória, que quer manter uma coerência entre sexo biológico, gênero e desejo, com a marca do que se chama de cis-heteronormatividade. Então, ela vê o poder colocado na produção de uma estrutura binária, né? O binarismo de gênero, que se fala muito hoje, e as oposições binárias são a forma, né, que se encontra de manter essa ordem compulsória. Então, ela vai falar da performatividade de gênero, né, que é uma repetição que performa gestos que reforçam a compreensão que a gente tem do um corpo masculino ou feminino, desse binarismo. Ou é homem ou é mulher, ou é masculino ou é feminino. E isso vai reforçando uma ordem normativa. E a performatividade trans, por exemplo, ela desafia isso e vai mostrando outras performatividades, né? Vai criando uma multiplicidade subversiva da sexualidade que vai rompendo com as hegemonias heterossexual, reprodutiva, médico-jurídica, etc., né? E esse poder regulatório, como vai dizer a Judith Butler, tem um livro chamado Corpos que Importam, que ela vai dizer dos corpos que importam e dos corpos que não importam, né? Ela vai dizer que esse poder regulatório ele vai produzindo restrições que vão dominando os corpos, produzindo domínios. Um domínio dos corpos que são inteligíveis e dos corpos que são impensáveis, abjetos e inabitáveis, né? E aí a gente vê os assassinatos de pessoas transgênero, né? Porque esses corpos abjetos eles precisam ser aniquilados, desaparecer.
e não é, né, não é de uma maneira qualquer que se assassina, né? É com muita violência para fazer desaparecer mesmo, né? Então, esse domínio do excluído e do ilegível assombra o outro como uma espécie de espectro da sua própria impossibilidade. E ele precisa ser invisibilidade colocado fora de jogo, né? Naquele grupo dos que não importam, né? Então, o sexo é uma categoria normativa, né? É prática regulatória, e essa força regulatória é um poder de produzir, demarcar e diferenciar os corpos, né? Bom, então, gente, essas discussões vão remeter à problemática central nos estudos de gênero, que passa pela questão do corpo, o corpo biológico, né, que tem no sexo essa marca binária da diferença, essa ideia de uma natureza que é imutável, que é discutida em contraponto com a cultura, enfim, e existe uma grande controvérsia, muitas discussões no campo do feminismo, e essa problemática do corpo e do binarismo e do sexo ela está no centro. E desde a Simone de Beauvoir, né? Quer dizer, desde uma das precursoras, né, do pensamento feminista, o biológico, os mitos e a história estão colocados como dimensões fundantes, né? O sexo, o aparelho reprodutivo, é o tema central. Então, logo nas primeiras páginas do Segundo Sexo, a Simone de Beauvoir vai citar a definição da mulher como aquela que tem um útero. Então, a mulher é definida como aquela que tem um útero, né? E o foco existencial da mulher assume um lugar no corpo. Eu vou citar a Simone aqui. Ela diz: a mulher tem ovários, um útero. Eis as condições singulares que a encerram na sua subjetividade. Diz-se de bom grado que ela pensa com as suas glândulas. E se diz isso até hoje, que as mulheres pensam com os hormônios, né? Enfim, desqualificam de todas as maneiras, né, as mulheres utilizando argumentos desse tipo. Então, na tese da Simone de Beauvoir, o homem é o tipo humano absoluto e a mulher é o outro, é o negativo do homem, como o negativo de uma fotografia. Então, ela no trabalho dela, a gente vê uma compreensão de uma certa renegação do corpo pelo masculino, isso vai ser importante quando a gente for falar da arte, e uma redução da mulher ao sexo, né? Ou seja, ao corpo, né? E a Butler ela também vai falar de uma descorporificação do sujeito masculino. E esse sujeito masculino ele se torna abstrato na medida que ele repudia a sua corporificação e que projeta essa corporificação na esfera feminina. Então, o corpo é feminino. E esse corpo feminino ele é o palco para as projeções masculinas sobre esse corpo, né? E a violência contra a mulher ela está diretamente envolvida com isso, com essas normas de controle e com essa projeção que faz o corpo da mulher um objeto utilizável, violável, sujeito às projeções de desejo, à propriedade. Então, se a gente for ampliar isso para pensar em termos interseccionais, a gente ainda vai encontrar as múltiplas marcações nos corpos das mulheres negras, como o corpo supersexualizado, forte, que aguenta tudo, e é vítima de exploração de todo tipo no trabalho, violência obstétrica, as mulheres negras sofrem muita violência obstétrica, né? E violência sexual. Então, pensar nas violências e nesse lugar de outro que a mulher é colocada, e nessa negação histórica a mulher no lugar de ser um, né? Fazendo esse jogo do um e do outro, o um como de onde parte, né? A gente tem que pensar no contraponto dos movimentos de afirmação de direitos, né? Então, se por um lado tem essa negação histórica, essa violência, do outro lado tem os movimentos de afirmação de direitos e uma longa trajetória de lutas, de conquistas no campo dessas existências femininas plurais, né? Então, se a gente for pensar no corpo, na arte, mais diretamente na clínica, que eu não consigo deixar de pensar, é muito interessante a gente pensar numa outra coisa que fala a Butler, quando vai discutir a performatividade, que ela diz que a reprodução, porque todas essas normatividades elas vão se reproduzindo, né? Passando. Então, a reprodução de gênero ela se dá de duas formas.
como reprodução cotidiana dessa identidade generificada, né? E a gente gesticula de uma determinada maneira. Se eu perguntasse, acho que grande parte das mulheres aqui está sentada de pernas cruzadas, por exemplo, porque isso vai se colocando no nosso corpo, né? Então, a gente vai reproduzindo cotidianamente, e um outro tipo de reprodução em escala política. E aí ela diz justamente de outro tipo de performatividade que a gente pode ter quando, por exemplo, a mulher ingressa pela primeira vez numa profissão. Quando Dilma Rousseff foi eleita presidente do Brasil. Isso gera um outro tipo de performatividade. Vocês sabem a quantidade de memes, e não dá para deixar de citar o meme do posto de gasolina, né? Nesse momento em que, no Acre, a gasolina chegou a R$ 10 o litro. Então, a gente, quando tinha uma mulher na presidência, que a gasolina foi a R$ 3,40, essa mulher, e todas nós, mulheres, sofremos ataques misóginos, absurdos, né? Em torno disso. Então, essa forma como a gente é atacada, justamente como na nossa sexualidade, esse corpo que vira um adesivo para abrir as pernas para se colocar a gasolina dentro, né? Então, eu acho que essa segunda forma, né, dessa reprodução política, ela me faz pensar na arte como um ato performático instituinte e uma forma de reexistência. E isso vai dialogar muito com as discussões que o Merleau-Ponty faz sobre a arte e a temática da expressão, né? Ainda que tenha uma discussão mais teórica, que a Butler dizia que era crucial distinguir a performatividade da expressão, dizendo que a performatividade não tem relação com o mundo interior do sujeito, a noção de expressão para Merleau-Ponty não indica de modo algum o mundo interior. Então, a compreensão de expressão dele, ela foge dessa ideia de expressão como colocar fora algo que você tem dentro. A expressão é sempre uma resposta ao mundo. Então, a arte é um movimento instituinte, né, que é resposta ao apelo do presente, como eu já tinha falado antes, né? Então, essa resposta, ela não é uma resposta ativa, produzida por uma consciência que se relaciona com o mundo como um objeto, né, uma temporalidade inerente ao sujeito. A resposta do artista na criação, ela vem não de uma racionalidade, ela vem de uma abertura que permite ao artista sentir um eco dos rumores do mundo no seu próprio corpo, e que vão suscitar no artista um gesto que vai responder isso e vai concentrar nele a visibilidade do mundo. Então, essa ideia, né, do visível e do invisível, do Merleau-Ponty, eu escrevi alguns textos sobre isso, arte e vida entre visibilidade e invisibilidade, eu recomendo para o pessoal que é da arte terapia, está publicado, enfim, só procurar pelo nome no Google. Então, a arte, né, ela é uma fala, ela é uma linguagem indireta para o Merleau-Ponty, uma linguagem indireta, né? Então, esse ato expressivo é um trabalho de responder ao mundo, a essa dimensão invisível do mundo, que o artista vê esse invisível com a sua sensibilidade, e que todos nós podemos ver também, né? Então, isso nos leva a pensar no corpo sensível como essa potência exploratória do mundo, né? Então, ele tem um texto maravilhoso que eu também recomendo, do Merleau-Ponty, que se chama A Linguagem Indireta e as Vozes do Silêncio, né? Que é um texto incrível, né? Que fala justamente dessa ideia de que ele vê a arte como essa linguagem indireta que dá forma às vozes do silêncio, porque essas vozes do silêncio e esse invisível são vozes que estão aí no mundo, mas que não estão explícitas, ou seja, ainda não têm forma, são informes, mas estão aí, né? E essa discussão ele faz nesse texto, ele vai se contrapor à tese do André Malraux de que a pintura moderna seja um retorno ao sujeito,
né? Para ele, a pintura moderna, ela coloca um problema bem diferente disso. Ela vai nos levar a pensar a criação artística não como subjetividade, mas como expressão do mundo. Então, o artista, ele recria o mundo. Ele recria o mundo como? Desatando os laços costumeiros entre as coisas, né? E a expressão artística, ela vai ultrapassar uma certa conformação no mundo. E ele vai dizer que o artista faz uma deformação coerente, porque ela deforma o mundo, mas essa deformação ela é coerente com o próprio estilo do artista, que é um estilo de ver, de perceber, de trabalhar. Então, essas operações do artista, elas são um afastamento em relação a uma norma de sentido. Elas são a própria diferença, como vai discutir a Marilena Chauí. E é por isso que a arte é transgressora, por isso que a arte é combatida, porque vocês percebem que há um jogo aí com a singularidade, que a gente chama de estilo. Então, não é uma interioridade, uma subjetividade, é um estilo. Então, é um jogo entre o mundo, a universalidade do mundo, né, não uma universalidade não é uma boa palavra, mas esse mundo que está aí para todos nós, esse mundo intersubjetivo, que nos convoca, que nos provoca, e esse movimento de deformar o que já está colocado, o que está enrijecido, né? E essa possibilidade, então, de provocar desvios, né? E por isso a gente pode dizer que o estético sensível é político, né? Então, o Merleau-Ponty vai dizer de um laço sensível do artista, né? Onde o olho se comove pelo impacto do mundo e o restitui ao visível através dos traços da mão. É muito bonito isso, né? Então, o artista ele vai conferindo existência visível ao que a visão profana crê invisível, né? Essa é uma fala do Merleau-Ponty. Então, assim, essa fala do livro O Olho e o Espírito, que é o último livro que foi publicado com ele em vida, né? O último assim, texto acabado que ele escreveu. Então, se a gente pegar essa linha de compreensão da arte como linguagem direta, que nesse entrecruzamento entre visível e invisível dá a ver alguma coisa e abre a possibilidade da gente ouvir em nós os rumores do mundo, a gente tem que pensar no campo da experiência artística como uma potência de visibilizar estruturas sedimentadas de sentidos inconscientes e invisíveis que vão impregnando o nosso modo de ver. E na arte contemporânea, no nosso modo de ver, de sentir, né? Na arte contemporânea, muitos trabalhos se orientam na direção da visibilização de linhas de forças invisíveis, que vão alimentando a heteronormatividade e a dominação patriarcal, né? Então, muitos autores discutiram já o fato de que a história da arte mostra uma predominância muito grande do homem no papel do artista produtor da obra e da mulher no papel de modelo, especialmente através de seu corpo, como objeto de contemplação, de inspiração e de projeção, né? Então, nos anos 90, eu vou pedir agora para colocar o primeiro slide. Nos anos 90, nos anos 80, né, houve uma reforma no Museu de Arte Moderna de Nova York e ele foi reaberto, né, com uma grande exposição onde eles pretendiam fazer um levantamento da pintura e da escultura. E isso evidenciou muito claramente uma situação. Dos artistas que expunham naquele momento, naquela coletiva, né, só 10% eram mulheres, né? Só 10% eram mulheres. E esses 10% das mulheres, essas 10% de mulheres eram todas brancas. Então, houve uma indignação. E dessa indignação surgiu um movimento que se autodenominou Guerrilla Girls, né? Guerrilla Girls. E eu vou fazer um pequeno parênteses para falar que eu tive notícia hoje, através de uma amiga que estava me visitando,
que ela fez parte de um movimento na filosofia brasileira que se chamava Guerrilla Girls, porque foi justamente num evento que aconteceu muito importante de filosofia no Brasil, nos anos 2016, final dos anos 2000, onde só havia filósofo homem falando. E elas também se indignaram de uma maneira muito e se inspiraram nesse nome para fazer as Guerrilla Girls da filosofia. Tem uma matéria dela escrita por ela, Juliana Age, ela é professora da Federal da Bahia, na CULT. Se vocês se interessarem pela matéria, pesquisem Guerrilla Girls na filosofia, uma coisa assim que vocês vão chegar lá. Então, de inglês, meninas guerrilheiras. Mas tem um jogo com gorila. Ah, é verdade. Guerrilla Girls, né? Então, esse movimento ela tinha o propósito de quê? De provocar uma experiência do choque, para que as pessoas notassem o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Artistas, mulheres, filósofas, subrepresentadas nos museus de arte. E aí elas se apresentam assim, né? Se você deixa as mulheres de fora, né, elas vão ficar ressentidas, né? E aí apresentam isso aí. Então, elas têm um textinho que eu vou ler, eu traduzi, que é: desde 1985, as Guerrilla Girls reinventam o F da palavra feminismo. Ainda nos mantendo fortes no século XXI, somos um bando de mulheres anônimas que tomam os nomes de artistas mortas como pseudônimos e aparecemos em público usando máscaras de gorilas. Em 19 anos, produzimos mais de 100 pôsteres, adesivos, livros, projetos impressos e ações que expõem o sexismo e o racismo na política, no mundo da arte, no cinema e na cultura em geral. Usamos o humor para transmitir informações, provocar discussões e mostrar que as feministas podem ser engraçadas. Né? Porque esse é um estereótipo das feministas, que são feias e, enfim, e sérias e não têm senso de humor. Né? Usamos máscaras de gorila para nos concentrarmos nas questões e não em nossas personalidades. Nos autodenominando a consciência da cultura, nos declaramos contrapartes feministas à tradição predominantemente masculina de benfeitores anônimos como Robin Hood, Batman e The Lone Ranger. O nosso trabalho foi transmitido ao redor do mundo por almas gêmeas que temos orgulho de ter como apoiadores. O mistério que cerca nossas identidades atraiu a atenção. Nós poderíamos ser qualquer uma, nós estamos em todo lugar. Então, essas mulheres maravilhosas fazem uma arte performática nas ruas. Elas interagem com o público, usam material de propaganda como pôster, outdoor, televisão, entregam folhetos. Então, elas estão como parte de um movimento de arte que trabalhou com uma espécie de falsa publicidade. Né? E é característico o uso do humor e da sensualidade para brincar com as representações da mulher. Então, pode passar a próxima. Um dos trabalhos mais emblemáticos desse grupo é esse cartaz, que muitos de vocês já devem ter visto. Né? É essa mulher com a máscara de gorila, numa posição lânguida, né? Sensual, nua, né? E vestida só de meia de renda. Né? E a frase é essa: as mulheres têm que estar nua para entrar no Metropolitan. Né? E aí tem as estatísticas: menos de 5% nos artistas nas sessões de arte moderna são mulheres, mas 80% dos nus são femininos. Então, as mulheres têm que estar nuas para entrar no museu, como esse objeto, né, de projeção do homem. Né? Então, esse problema irônico, né, enfatiza o nu feminino, né? E aí isso reafirma a nossa discussão de que a questão do corpo, nas discussões de gênero, né? Principalmente pelo sexo, pelas diferenças biológicas, por essa naturalização da diferença sexual. E os pintores modernos, todo mundo aqui sabe disso e vai se lembrar, eles retratam as mulheres deles exaustivamente, o Picasso, né? O Klimt, o Modigliani e muitos outros. Né? Então, se a gente for olhar para as obras e para as vidas, para as histórias de vida,
a gente muitas vezes vai, de fato, confirmar que tem uma projeção da sua própria corporeidade de homens ali, naquelas imagens, né? Esses homens que renegam o corpo masculino, reduzem a mulher ao sexo-corpo, como fala Beauvoir, e descorporificam o homem, deixando esse corpo como palco para projeções, né? Bom, e as artistas femininas, como elas implicam o corpo nos seus trabalhos, né? Como é que elas podem produzir essa performatividade política? Né? Então, algumas delas optaram por desvincular o corpo da mulher da arte, né? Para romper com essa estrutura de poder e com essa representação do corpo que, segundo elas, vai perpetuar a mulher como objeto. Algumas outras trazem o corpo de modos diferentes. Aí você pode botar na próxima, por favor. Então, esse trabalho é da Bárbara Kruger, é também um trabalho muito conhecido, já muito antigo, que ela utiliza essa estratégia, se desvinculando do corpo, né, diretamente, e vai trabalhar com a linguagem da mídia, fazendo uma arte gráfica, onde ela justapõe textos e imagens fotográficas, né? Então, ela se apropria de imagens de comerciais, jornais, e vai sobrepondo textos, fazendo colagens, e essas mensagens vão, de certo modo, subvertendo o sentido inicial que a imagem tinha originalmente, né? Então, um dos trabalhos mais conhecidos é essa sequência de imagens que está aí. Se vocês repararem bem, tem uma palavrinha em cada quadrante desses, né? E eles formam a frase: We will no longer be seen and not heard. Nós não seremos mais vistas sem ser ouvidas, né? Nós não seremos mais vistas sem ser ouvidas, que se remete justamente ao que a gente estava dizendo antes, né? Então, e cada palavra está justaposta a uma imagem de uma pessoa fazendo gesto da linguagem de surdo-mudo, o que vai sugerindo que, a despeito da supressão da sua voz, as mulheres encontram uma linguagem para se comunicar, né? E um dos aspectos do trabalho dela é que ela vai incorporando os pronomes nós, meu e eu para o feminino, promovendo uma certa inversão. Então, o nós é sempre as mulheres, né? Eu é sempre feminino, fazendo essa inversão. Então, o homem ele é o receptor, né? Ela vai fazendo essa inversão. A próxima é uma outra obra dela que vai falar do papel da mídia na formação das crianças. Também é muito conhecida, né? É até uma frase de uma música, né? Então, ela mostra esse menino mostrando os músculos e a menina sentindo com o dedo, né, o músculo dele, e com uma imagem gráfica também, e com essa frase, né? Esse trabalho ela fez na forma de outdoors, que esses outdoors apareceram ao mesmo tempo em 14 cidades diferentes na Inglaterra e na Irlanda, né? E no mesmo dia apareceram esses outdoors em 14 cidades, e fala das relações de poder entre homens e mulheres, e em larga escala, né? Para ser uma força de resistência, de contraposição ao sistema. A próxima obra dela se chama Seu Corpo é um Campo de Batalhas, né? Que mostra esse rosto da mulher em close, muito bem maquiado, com uma divisão entre duas partes, né? O lado esquerdo como negativo do direito. E as palavras seu corpo é um campo de batalha estão distribuídas nesse eixo. Tudo é muito simétrico, vocês estão vendo? Essa simetria da imagem, ela vai justamente fazer essa crítica aos padrões de beleza exigidos da mulher, que são pautados pela simetria e pela perfeição. Então, Your Body is a Battleground está dividindo simetricamente o rosto dessa mulher em 3 partes. E hoje está muito atual, né? As harmonizações faciais e tal, e aí afora, né? Então, esse trabalho ele foi distribuído em um panfleto nas manifestações pelo aborto nos Estados Unidos, gerou uma coisa muito polêmica e tal. E isso fala diretamente do que a Simone de Beauvoir fala do corpo feminino, né? E só que ela pega o corpo feminino e bota uma delas como negativo de si mesmo, né? Não como negativo do homem. Essa mulher objeto, né? Objeto sexual, e cuja função reprodutora
a define, ela não tem direito sobre o seu corpo, que é um campo de batalhas, um campo de disputas, né? Em contraponto com isso, a frase "meu corpo, minhas regras", que bem mais recentemente tem sido popularizada e foi popularizada nos movimentos sociais como uma afirmação dos direitos da mulher sobre o seu direito de se vestir. E a gente tem visto nas redes sociais muitas mulheres manifestando radicalmente isso. E a Marcha das Vadias, né, é um movimento social que nasce justamente em reação, não sei se todo mundo conhece essa história, mas um chefe de polícia no Canadá, que, ao comentar um alto índice de estupros, ele declarou que as mulheres são estupradas porque elas se vestem como vadias. Né? E essa declaração desse senhor, né, provocou todo esse movimento da Marcha das Vadias, que é um movimento onde elas desfilam vestidas de maneira sensual, provocante, com roupa transparente, lingerie, radicalmente mostrando que o corpo é seu e que isso não justifica o estupro. Né? O próximo trabalho é da Laura Aguilar, que ela é fotógrafa, ela já faleceu, e ela vai fotografar o corpo dela nu, né, numa tentativa de legitimar o corpo de uma latina, como ela diz, uma latina lésbica, obesa, fora do discurso do desejo e da aceitabilidade social. Né? Então, o trabalho dela fala da dor física, da relação dela com o corpo, ela escrevia também sobre o trabalho, do qual ela se sentiu alienada por muito tempo. E ela fala que, quando ela começou a fazer autorretratos, ela foi encontrando conforto e paz no próprio corpo, né? Sendo uma mulher gorda, que se perguntava muito o que as pessoas pensavam dela. Né? Então, pode passar. Os autorretratos colocam ela sozinha, no quarto, na natureza. Né? Pode passar, que tem algumas dela. Em contraste, outro da natureza. E em contraste com corpos magros. Eu acho sensacional essa parte do trabalho dela. Né? Então, é esse trabalho que vai rompendo com os conceitos tradicionais desse corpo padrão, desse corpo feminino, com essa estética. Né? E coloca em questão também o lesbianismo e a etnicidade, porque ela é latina, vivendo nos Estados Unidos. Né? Isso foi um movimento grande das feministas norte-americanas, estadunidenses, a partir dos anos 90, né, que começaram a incluir as relações étnico-raciais no campo da arte. A próxima é a Shamsia Hassani, que ela é uma artista de grafite, uma afegã que viveu e estudou no Irã. Ela é afegã, né? Então, nesse momento, acho que o Afeganistão está aí na pauta também da gente, né? Só que ela viveu e estudou no Irã, e ela é professora de artes plásticas da Universidade de Cabul. E ela popularizou a arte de rua nas ruas de Cabul e exibiu já em vários países, no Irã, na Índia, na Alemanha, nos Estados Unidos, enfim, vários países, e em missões diplomáticas em Cabul. Então, ela vai desafiando os padrões patriarcais do Afeganistão, né? Enfrentando o medo e o preconceito. Imagina uma mulher artista que pinta grafite em murais de rua. Né? E ela vai visibilizando, as temáticas visibilizam a condição feminina. Bom, uma outra artista que eu também gosto muito é a Lorna Simpson, que ela traz as questões de raça e de gênero, e dos anos 80 para cá ela se tornou uma pessoa muito reconhecida no campo da fotografia e do vídeo. Né? Ela faz arte conceitual, e ela vai convidando, de uma maneira bem provocativa, o espectador para usar a sua própria experiência como uma maneira de interpretar a imagem e a linguagem. Então, o trabalho dela frequentemente traz mulheres negras anônimas, muitas vezes de costas, acompanhada de fragmentos de textos. Não sei se dá para ver aí, mas eu vou falar o texto. Né? Então, o objetivo dela não é falar da mulher como um sujeito particular, mas da mulher como representativa da raça e do gênero, né? Então, da mulher negra. Então, as imagens dela são sempre serializadas, repetidas, dando uma ideia de coleção. E o corpo aqui, então, ele volta a ser uma espécie de objeto, só que dessa vez com uma conotação muito distinta. Né? E
e esse é um dos trabalhos mais importantes dela, que é o Guarded Conditions, que vai reproduzindo, assim, lado a lado, 6 imagens da mesma mulher, de costas, com esse braço cruzado para trás, e abaixo, aqui, apontando para a tela, abaixo da fotografia, tem uma reprodução também serializada de 2 expressões: ataque sexual, ataque de pele, ataque sexual, ataque de pele, ataque sexual, ataque de pele, né? Indicando esse duplo sentido gênero e raça, esse sentido interseccional, né? As mãos dela estão na posição que se utiliza para imobilizar as pessoas, só aquelas, e as pessoas negras, né? E ela, mais frequentemente, muito mais frequentemente, e ela parece não resistir, né? Resignada. São circunspectas e cautelosas, né? Porque guarded conditions significa cautela, condições de se resguardar, digamos assim, né? Então, elas seriam sujeitos de um ataque por sua raça, por seu sexo, e ficam nessa posição de guardar os corpos com esses vestidos largos que não expõem o corpo, se protegendo dos ataques que ela antecipa, né, como resultado da sua identidade sexual e da cor da pele, né? Então, ela vai falar, ela está tratando da submissão da mulher submetida a esses tipos de ataques. O próximo é um outro trabalho dela que chama 5-Day Forecast, que é a previsão para os próximos 5 dias, né? Onde ela vai mostrando as instâncias cotidianas da objetificação racista e sexista e das microagressões sofridas pela mulher negra. Então, ela fica nessa posição de guarda de si, com os braços cruzados, com as roupas largas, neutras, né? E as palavras aqui embaixo vão sugerindo a maneira pelas quais a mulher recebe significados, e significados errôneos, que não estão relacionados à sua experiência. Então, está ali, descrição incorreta, informação incorreta, eles usando aquele prefixo misunderstanding, misidentification, diagnóstico incorreto, equivocado, função incorreta, transcrição incorreta, análise incorreta, interpretação incorreta, tradução incorreta. Então, ela vai repetindo também palavras com o mesmo prefixo serializadamente, monotonamente, sugerindo que esses atos são ocorrências cotidianas, a previsão para os próximos 5 dias da semana, né? E algumas palavras, lembrar errado ou interpretar mal, também sugere a rejeição das memórias e do conhecimento das mulheres negras, né? Embora esses erros devam continuar, já que é uma previsão, os braços cruzados dela podem sinalizar um certo desafio de resistência, de autoproteção em relação àqueles que estão diagnosticando essa mulher, né? Então, a próxima, eu acho que é a última, é a Rosana Paulino, que é uma brasileira que eu sou apaixonada. Ela teve uma coletiva enorme aí em São Paulo, na Pinacoteca. Não sei se alguns aqui tiveram oportunidade. Depois dessa exposição veio para o Rio. Eu tive a oportunidade de ver aí e ver aqui. Eu sou fã da Rosana Paulino. E essa exposição apresentou um panorama de 130 trabalhos dela, de 93 a 2018, né? Então, tinha instalação, desenho, gravura, bordado, escultura, enfim, que lidam com o tema com muita frequência da situação atual da mulher e histórias de opressão, silenciamento racial e social, né? Então, nesse trabalho dela, as dimensões pessoal e biográfica vão surgindo de maneira inseparável da experiência coletiva e da memória social. Acho que isso é incrível, assim, porque ela traz isso, né? Que conversa muito com o nosso modo de ver também na Gestalt, na fenomenologia, né? Desse sujeito que não é um sujeito individual, interiorizado só, que ele tem uma singularidade, mas que ele também está envolvido com uma experiência coletiva, com uma memória social e cultural. Então, ela é uma artista bem ativista, né? Ela é muito influente, ela é professora de universidade, tudo. Acho que ela vive, inclusive, ensina numa universidade fora do Brasil. Então, ela vai utilizando materiais cotidianos e transformando. Então, essa série que eu trouxe chama Bastidores. Eu vou ler só um trechinho, já estou terminando. Que ela diz assim, ó, faz parte do meu fazer artístico apropriar-me de objetos do cotidiano ou de elementos pouco valorizados para produzir meus trabalhos.
objetos banais, sem importância. Utilizar-me dos objetos do domínio quase exclusivo das mulheres. Então, ela pega os objetos que são exclusividade praticamente das mulheres, né? Tecidos, linhas que modificam o sentido, costurando novos significados, transformando um objeto banal, ridículo, alterando, tornando um elemento de violência e de repressão. Então, o fio que torce, puxa, modifica o formato do rosto, produzindo bocas que não gritam, dando nós na garganta, olhos costurados, você pode passar a próxima, olhos costurados, fechados para o mundo e principalmente para a sua condição no mundo. Esse é um trabalho muito que me impacta muito. Tem muitos trabalhos. Tem vários vídeos dela na internet, com quem tiver interesse. Bom, então, esse era o último trabalho que eu queria apresentar. Agora, só encerrar mesmo, dizendo dessa crença que eu tenho, né, do corpo como esse ato político, do corpo como criação, produção de diferença, né, nesse nó estético, ético, que está a potência política do corpo, né, e que, para fazer isso, a gente tem que borrar as fronteiras de uma posição que eu acho que é muito falsa entre determinação histórica e capacidade de agir, sabe? Porque essas tentativas de dominar, de controlar e de capturar, elas estão sempre em tensão com uma potência criadora, e eu acho que isso é lindo na Gestalt terapia, porque a gente não fica apenas na crítica social, no pensamento crítico, né? A gente precisa do pensamento crítico, mas a gente precisa manter essa posta no corpo, né? Nessa capacidade criativa, né? Da nossa condição, né? E a Butler fala que a performatividade ela é citacional e reiterativa, porque ela diz que as normas regulatórias materializam o sexo com uma reiteração forçada, mas o fato da norma precisar ser sempre reiterada, isso significa que essa materialização ela nunca se completa, nunca está completa. Por isso, é preciso ficar reiterando a norma. Porque nós, como corpo criativos, somos capazes de fugir disso, de encontrar brechas, de encontrar linhas de fuga, né? Então, porque o nosso corpo não cumpre completamente a norma. Há alguma coisa que sempre escapa. E quando alguma coisa escapa, gera uma instabilidade, e essa instabilidade é uma possibilidade de rearticular forças hegemônicas. Então, em outras linguagens, eu estou trazendo a noção de ajustamento criativo e de contato, porque é justamente quando eu entro em instabilidade, com a diferença, com a novidade, com a estranheza, é isso que me convoca para rearticular, para modificar, né? Então, as forças de resistência, e eu queria encerrar falando dos movimentos sociais, porque eu acho que os movimentos sociais têm dado um banho, né? Nessa luta por reconhecimento, por descolonização de olhares, por representatividade, né? E os movimentos sociais que querem libertar, visibilizar, legitimar os corpos dissidentes, que são não só os corpos femininos, mas os corpos negros, lésbicos, travestis, os corpos favelados, né? E nos últimos anos, falando das mulheres, né, a gente tem visto inúmeras e crescentes manifestações coletivas, né, de mulheres no bojo dos movimentos sociais, que é um corpo coletivo na multidão, sabe? E isso produz uma grande força. Eu já tive a oportunidade de estar em manifestações feministas e é um negócio assim inenarrável, né? A força coletiva das mulheres, né? Então, as marchas das mulheres no mundo inteiro, né? O movimento Nenhuma Menos na Argentina, que começou na Argentina quando aquela jovem foi assassinada pelo namorado, né? E no ano passado, no ano retrasado no Chile, né? Uma performance que foi idealizada lá pelo coletivo Latese, né? Que respondia à violência policial, né? Que as mulheres estavam sendo vítimas de abusos e estupros por parte dos policiais nas manifestações. Então, a performance que elas fizeram como flash mob, que é uma performance artística, um violador em tu caminho, né? Estuprador é você, né? Lembram disso? Todas nós, acho que em algum momento vimos ou participamos daquilo, né? Então, assim, eu vou encerrar
falando de novo da Butler, né? Disso que ela fala do impulso feminista, que o impulso feminista ele parte do reconhecimento da dor, que a minha dor, do reconhecimento de que a minha dor, o meu silêncio e a minha raiva, ou a minha percepção, elas não são, em última instância, só minhas. Elas me põem numa situação cultural compartilhada. E é essa situação que me autoriza de maneiras, muitas vezes, inesperadas, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, né? Compartilhar essas joias raras dessas artistas maravilhosas para homenagear a luta de todas nós, né? Muito obrigada. Maravilhoso. Eu acho que você não viu os comentários aqui no chat. Incrível exemplo de trabalho de mulheres artistas, uma reflexão potente, excelentes trabalhos artísticos. Gratidão, Mônica, que lindo, muito bom. Mônica, que live maravilhosa, assistirei mais vezes, com certeza. Os movimentos sociais realmente têm feito um trabalho incrível. Muito obrigada. Não à toa nós mulheres fomos caladas. Muita potência. Que potência de construção e de encontro. Grata por escutá-la hoje, Mônica. Lindo, Mônica, sempre uma honra te ouvir. Obrigada por nos relembrar da nossa força. E da Teca, que viagem na vida vivida em conjunto. Maravilhoso. Muitos comentários, assim, realmente impactante essa apresentação, né? Amei, maravilhosa fala, que aprendizado te ouvir. Depois Minha amiga Kátia está aí. A Viviane, a Vânia Belmino escreveu: gostaria de ler o trechinho de um poema. Viviane, por favor, Vânia. Poxa. É Viviane ou é o... Uane. Uane, tá. Uane. Primeiro dizer, Mônica, que você é incrível, assim, te escutar é sempre uma afetação imensa, assim, dá vontade de sair correndo e fazer a revolução. Então, vamos embora. E aí, enquanto te ouvia, revisitei muitas coisas aqui. Fiquei andando pela casa, né, sentindo essa inquietação, e peguei alguns livros, e peguei um livro de poesia organizado pela Heloísa Buarque de Holanda, que chama As 29 Poetas Hoje. Aí vou ler um trechinho da Mel Duarte, uma poesia da Mel Duarte, que eu acho que dialoga muito com o que você trouxe, e obrigada por trazer tantas artistas, né, para a roda hoje. Chama Deslocamento, Poema Manifesto. Quando o corpo fala, como a voz ecoa? Quando você cala, como isso ressoa? Onde vibra o timbre? O que te impulsiona? O que te faz sentir livre? O que te aprisiona? Querer viver da sua arte é mais que resistência. Ser representante do seu sonho, saber usar a sapiência. E nesse asfalto, onde alguns se arrastam, outros erguem palco, montam a sua lona. Periferia é arte que respira. Para além de ser poeta, é ser a própria poesia. Dei um super salto agora e vou lá para a estrofe final. Retomar o que é nosso por direito, por mais espaços públicos para o povo periférico. Que a nossa dança ressoe em corpos presos por pré-conceitos. Que nossa palavra atravesse barreiras e no peito cause efeito. Que nosso som extravase chegue aos ouvidos mais primitivos. Que nossa imagem sobreponha tudo que antes foi aprendido. E que, de uma vez por todas, reconheçam nossas artes com o valor merecido. Obrigada, gente. Que lindo, eu que agradeço. Depois você manda para mim, tira uma fotinha. Tá, Adorei. eu mando sim, mando no teu zap. Tá bom, querida. Obrigada. Vamos fazer um sarau, gente. Márcia aqui escrevendo
Poesia fechando com perfeição esse encontro lindo. Wani, manda o nome. A Teca diz que também tem um poema pequeno para ler. Teca, por favor. Teca, minha poeta amada. Menina, eu estou tão emocionada, Minha porque é o linda. seguinte, eu fui buscar esse livrinho velho que eu fiz quando... quer dizer, o livro foi feito em 86, mas é da juventude mesmo, né? E mostra um pouco o que me fez um momento de resistência ainda jovem, né? Chama Trilogia da Operária de Si Mesma. São 3 coisinhas pequenas. Sou carne e osso, olho e água. Reconstruí em mim a casa com o cimento das lágrimas. Permanece sempre acesa a fantasia, por mais tijolos que em mim mesma eu erga. Tenho janelas agora mais floridas e uma chaminé a ser acesa. Eu era jovenzinha. Que linda. Ai, gente. Obrigada, Mônica. Coisa maravilhosa, que linda. Linda, você. Esse livro esse poema é do livro que você acabou de lançar, Teca? Não, não, é antiguíssimo esse livro. É bem antigo. É dos tempos. São várias mulheres, que também foi um livro lançado no Dia das Mulheres, só de poesias de mulheres, na terça-feira em São Paulo, no Patuscada. Foi maravilhoso o evento. A potência, você estava falando, eu lembrava das mulheres lá, cada uma falou um poema, teve artistas performáticos, foi maravilhoso. E aí, mas agora você falando, o livrinho velho meu, eu lancei em 86, quando eu saí de Brasília, e com poemas da juventude. Que a poesia, assim, ajuda a gente a se reconstruir, né? A estar no mundo. Oh. E obrigada, foi maravilhoso. Selma, Mônica, nossa, obrigada, viu, queridas? Tequinha, eu também quero essa poesia aí de presente. Tira uma fotinha para mim. Eu vou te mandar o livrinho. Vou mandar tá o livrinho velho, amarelado. Eu vou mandar você também, Selma. É velhinho, de 86. Eu gostaria de fazer uma pergunta-provocação para nós aqui. Tudo bem? Claro. Como que a gente pode ter mais mulheres negras, mulheres trans e indígenas aqui entre nós, né? Como arteterapeutas. Acho que estou sentindo falta delas aqui. É uma questão mesmo. O SEDES acabou depois de vários debates, de estar oferecendo esse ano bolsa de estudo para não só para mulheres negras, mas para cotas, né? Para pessoas negras, indígenas. É um início, né? Mas eu acho que é um desafio importante, sim, com certeza. Negras, indígenas, também transexuais e travestis, Selma? Só... Também? Não, no momento só negros e indígenas, mas vamos batalhar para poder oferecer bolsa. A política de ações afirmativas, eu acho que ela é o caminho, né? Essa reparação histórica, acho que tem que... No nosso programa de pós-graduação, a gente tem ações afirmativas também para negros, indígenas, transexuais e travestis. E vamos colocar portadores de deficiência também. Aonde? Na UFRJ? Na UFRJ, no programa de pós-graduação em psicologia. É o caminho, acho que Mônica, caminho. Dá licença um pouquinho. Assim, eu fiquei encantada com o trabalho da abertura de você trazer Merleau-Ponty e trazer Simone de Beauvoir, né? Que são pessoas que trabalham diretamente com essa revolução social e do sagrado feminino, né? Que eu chamo de sagrado, que o feminino é sagrado. Eu senti um pouco de falta das mulheres atuais, sabe? De você trazer mais um pouco das arteterapeutas brasileiras, sabe? Das pessoas que estão lutando aqui no Brasil. Você trouxe alguma, mas
poderia, né? Eu acho que o seu trabalho lá, que é um trabalho lá no Rio, né? Um trabalho muito bom, expressivo. Eu senti falta de você trazer esse trabalho para a gente também, sabe? Mas recorte, é muita coisa, né? recorte, é muita coisa. Chance para um segundo convite. Eu fico, né? Tem a Conceição Evaristo, por exemplo, que é uma pessoa que eu fico, que tinha que estar na minha fala também, né? Porque eu acho que é uma figura icônica, né? E uma mulher negra, enfim, tem muitas artistas brasileiras, né? E eu acho que é isso, são percursos, né, que a gente vai fazendo, mas fica anotada a sua sugestão, Maurinha. Obrigada. Ótimo. É porque eu sei que você está fazendo um trabalho muito bonito lá, né? Então, eu pensei, assim, em conhecer um pouco mais esse trabalho, porque eu ainda não tive a oportunidade dessa descrição do seu trabalho, né? Tem que trazer, visualizar, a gente tem que visualizar o que está sendo feito aqui, né? Como revolução social mesmo. Isso. O trabalho da Selma Jornais, por exemplo, em São Paulo também tem muito trabalho legal, eu fico sabendo aqui, ali, né? Então, num momento desse, acho que vamos fazer uma segunda oportunidade aí para a gente ver. Mônica, estão pedindo, a Isabela está pedindo se você poderia passar o nome das artistas que você citou. Posso? Aqui pelo chat? Eu queria fazer um comentário também, né, partindo do comentário da Maria e o que a Eliana trouxe, que eu acho que cabe a nós dar visibilidade a essas artistas, né? Cabe a nós nos aproximarmos, né? Não dá para a gente cobrar só, não que as instituições não tenham uma responsabilidade, mas nós como sujeitos, né? Que privilégios que a gente está dispostos, né, como mulheres, na maioria aqui cis, brancas, estão dispostas a abrir mão para dar espaço e visibilidade, né? Então, acho que a gente também tem um caminho, assim, muito grande para fazer, sabe? Nós como sujeito. Inclusive, eu fico pensando que, mesmo no curso de arte-terapia, a matéria História da Arte, né, e assim como em outros lugares, né, eu estudei História da Arte, era só, além de Grécia e Egito, era tudo arte europeia. Impressionismo, expressionismo, dadaísmo. Né? Quer dizer, mesmo aqui no Brasil, nos cursos de História da Arte, nem se estuda a arte popular brasileira. Né? Não se estuda a arte da América do Sul, a arte da América Latina. Né? Se estuda sempre Egito Antigo, Grécia, e daí vai para a Europa. Né? Idade Média, e aí todos os movimentos que vieram depois do renascentismo. Isso é uma questão de uma visão que a gente tem que mudar, não é? Eurocentrado. Mesmo agora que a gente está, né, celebrando a Semana da Arte Moderna, a gente não pode negar, por exemplo, que a Anita Malfatti, ela foi a artista que mais expôs na Semana da Arte Moderna. Tinham 100 obras e 12 delas era da Anita Malfatti. Então, assim, a gente também tem que dar espaço e visibilidade para essas mulheres. A gente também tem que... O que a gente consome? Né? O que a gente destaca, né? Como arte-terapeuta, como arte-educadora, como cidadão do mundo. Professoras de arte também, né? Exato. Disciplina de arte nas escolas é arte europeia. E a gente também tem, assim, nesse paralelo, por exemplo, né, a Frida, que traz muitas sobre, né, as questões também do feminismo, né, que ela traz essa questão do machismo também. Então, claro que ela já é uma artista que já teve um destaque, né, muito grande, mas essas outras artistas, né, que estão aí. Eu me lembro no curso de formação de artes visuais, justamente a ordem da história da arte como vocês definem. E no final, no último bimestre, era arte africano, arte pré-colombino. E então, quando chegou nos 3 últimos meses do curso, dissemos, não, para aí, a gente quer ver esses temas.
e se revertiu o currículo para poder abordar a arte que estava sendo relegada tudo no final, né? E realmente o currículo, tanto no Brasil como na Argentina e em outros países, se privilegia o eurocentrado, né? O latino, a origem latino, né? E não oriental e aborígene, etc. E acho que cabe também não somente a abertura, no curso de formação de arte-terapia em Porto Alegre, tivemos várias alunas afrodescendentes, tivemos casos de trans também, mas o fato de seja a condição ou não que eles tiveram era muito além. Eram pessoas que queriam ser arteterapeutas, né? Então, eu vejo que essa discriminação, não, essa marca tão forte, né, se dá aqui no Brasil de uma maneira muito intensa e profunda, né? Investigando um pouquinho, eu percebia que por que na Argentina não tinha tantos negros, né? E a Argentina foi mais ganadeira, tinha exploração de gado e não de plantações, então era menor a necessidade de mão de obra que foi importada da África, né? E como no Brasil essa escravidão foi tão marcante e profundo pelas questões socioeconômicas, históricas, etc., né? E eu vejo essa diferença, né? É muito é uma dívida humana, né? Mas eu fico pensando quantas vozes foram caladas, bocas costuradas, quantas mulheres das gerações imediatas da gente que não tinham voz, apesar de que tinham voto, possibilidade de voto, não tinham voz. Inclusive, E quantas mulheres hoje em dia são violentadas, né? E quanta necessidade nós temos ainda de ter um Dia da Mulher, da valorização, da expressão da mulher nesses tempos, né? Angélica Cris Murad está colocando aqui que, inclusive, é importante rever o que foi a semana de 22, falando da Anita Malfatti, né? Porque, segundo ela, muitas artistas ficaram de fora. É isso, Cristina? Cris? Sim, Selma. Até a Iraci está trabalhando um pouco, acho que isso lá no grupo, mas eu não estou podendo participar. Mas acho que tem muita gente escrevendo sobre isso, Selma. Quem ficou de fora dessa semana, né? Que foi ela é um marco para nós, na semana de 22 para as artes, mas, na verdade, era muito... Hoje a gente enxerga que aquilo era uma coisa muito elitista e acho que ficou muita gente de fora. Eu não sei dizer exatamente quem, porque não me debrucei sem dúvida, ainda. muitas ficaram de fora, né? Mas como que a gente destaca também as que estiveram, né? Assim, como que a gente... E é isso, né? Que a gente consome. Quando a gente... Eu percebo muito que a gente, né? Sei lá, agora nos mundos das redes, por exemplo, que artistas que eu sigo, sabe? Que escritoras que eu sigo, quem que eu vou e compro um livro, né?
que marcas que eu apoio, né? Tem tantas marcas, né, de mulheres pretas que você pode consumir, ou, enfim, de empreendedoras, né, mulheres trans, enfim, nesse lugar, né, que a gente também tem um papel, assim, como cidadã muito grande, né? São questões importantes da gente pensar o quanto que a gente está contribuindo para isso também, né? Eu tenho conhecido ultimamente Exato. algumas poetas e escritoras negras que eu não conhecia, e me maravilhando com elas, né? Mas artistas plásticos, não. Né? Tá aí a Rosana Paulino. Isso mesmo. Pessoal, eu estou um pouco preocupada com o horário. Ixi, passou. Acho que foi assim, uma apresentação não só maravilhosa, mas provocadora. Né? Acho que foi provocadora. Que nos ajuda, cada um de nós está pensando onde é que eu entro nisso, né? O que é que eu estou contribuindo para manter esse status quo, né? Essas questões estruturais, né? Que eu acho muito importante, que é racismo, classicismo, gênero e tal, mas também quais são os artistas, os movimentos, os escritores que a gente escolhe citar, né? Que a gente leva para os nossos alunos, né? Acho isso muito legal. Então, eu queria ver se tem alguém que está com vontade assim urgente de não posso ir embora sem falar alguma coisa. Eu queria também trazer a importância de criar espaços onde se possa desconstruir essa distância das estruturas opressivas de classe, de raça, de estereótipos têm construído entre as mulheres. E que as próprias mulheres, elas também se estranham entre si, né? Se veem com competitividade, né? Se perdeu entre a mulher a irmandade, né? Então, a importância de que sejam feitos e criados espaços em que possa ter tecida essa sororidade, essa irmandade entre mulheres de classes diferentes, de raças diferentes, de opções sexuais diferentes, que ocupam lugares diferentes na sociedade, que elas possam se integrar, se unir e sentir-se irmãs. Acho que isso é fundamental, a criação de espaços que promovam isso. Acho que só assim a gente vai estar falando de um feminismo real, né? Enquanto a gente não englobar todas, não estaremos falando de um feminismo mesmo. Eu fico pensando... Olha, eu acho que você me provoca um pouco com isso, porque isso é objeto de grandes discussões, né? E tem um manifesto que eu recomendo muito, se chama Feminismo para os 99%, né? Que faz toda uma discussão do feminismo para os 99% e não para o 1%, né? Então, o feminismo não pode ser discutido sem pensar no capitalismo, sem pensar na política, sem pensar... Então, eu acho que se, por um lado, sim, temos que pensar em todas, um feminismo de todos, mas isso pode ser também perigoso, no sentido de que da gente não atentar para as forças que interseccionam a questão das mulheres. Então, eu defendo esse pensamento da gente pensar os 99% e não 1%, né? Enfim, é um livrinho didático maravilhoso, escrito pela Nancy Fraser, pela Cynthia Bhattacharya, eu não sei falar o nome dela direito. Para 99%? Feminismo para os 99%, um manifesto. Se vocês derem um Google, vocês vão conseguir baixar ele gratuitamente na Boitempo, enfim, fazendo uma propagandinha aqui Boitempo para vocês. Então, é um livro incrível que traz essa discussão que eu acho que é importante a gente trazer, né? Pensando nisso, quer dizer, um feminismo que una, mas que, ao mesmo tempo, não perca de vista
as especificidades da mulher negra, da mulher favelada, etc. e tal. E eu acho que, né, isso precisa estar muito no nosso horizonte para a gente não cair, enfim, em alguma coisa que muitas vezes pode cair num certo romantismo e que perde de vista isso, né? Então, com certeza, com certeza, com certeza. Bem, gente, eu acho que a gente está chegando no nosso horário. Eu queria agradecer imensamente a Mônica, achei muito rico, sempre você me provoca, faz me interessar por outras coisas. Aqui estão falando, a Teca está falando, a Elza Soares é uma grande... minha amiga. Com certeza. Aliás, até vi agora que está tendo um filme sobre ela na Globoplay. Foi feito um filme sobre ela e o Garrincha, mas com certeza. E eu agradeço imensamente, achei que foi muito bacana, né? É uma apresentação que me deixa inquieta, né? Assim, e me dá vontade mesmo de estudar mais Merleau-Ponty. Aliás, você quer contar do curso que você vai oferecer? Eu estou dando um curso esse ano de 4 módulos, conversações, Merleau-Ponty e Gestalt Terapia, que vai começar dia 30 de abril. Agora está no finalzinho, tem umas pouquinhas vagas, tá quase fechada a turma. E esse curso está aí, as informações estão no Instagram, @MônicaBotelhoAlvim, que é a minha página, ou se não, Ludens Psicologia. Escreve no chat. Vou escrever. E, inclusive, quem tiver interessado também, no meu livro, que eu trato desse assunto também, é A Poética da Experiência, Gestalt Terapia, Fenomenologia e Arte, a gente vai fazer um sorteio, deve estar já no meu Instagram, ou no da Ludens, desse livro lá. Então, se vocês tiverem interesse, Esse livro foi a sua tese de doutorado? Foi minha tese de doutorado, que a Selma foi da minha banca, né? Me honrou aí com essa participação. E é isso. É um curso em 4 módulos, né? Está aqui, a Mônica, @MônicaBotelhoAlvim. Isso é o Instagram, né, Mônica? Isso. Hoje tudo acontece no Instagram, né? Então, tá lá. E da Ludens Psicologia também. também. Eu acho que eu estou tentando dominar o Instagram, dizem que o Instagram já era, agora é TikTok, Telegram, não sei o quê. Não tem jeito de ficar up to date com esse negócio. Tá bom, pessoal. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de ouvir também essa conversa maravilhosa aqui de vocês, aí, conhecer um pouquinho vocês do SEDES, no debate. Então, muito obrigada mesmo pela presença, minha amiga Kátia, que apareceu aqui, minha queridona, a Teca, enfim, todas as pessoas queridas, a Uane, Selma e todo mundo. Eu vou sugerir para a gente abrir o microfone, poder se despedir de uma maneira mais calorosa, para a Mônica receber o tchau. Vamos fazer uma foto? Obrigada. Ai, fez foto? A Mônica, obrigada. Vamos fazer uma foto? Uma delícia te ouvir, Mônica. Estou encantada. Obrigada, gente. Você sempre faz revoluções quando você fala, Mônica. Sempre. De sair do vídeo, pode abrir a câmera. Para fora. Delícia, delícia. Foi maravilhoso. Obrigada, querida. Precisamos de mais encontros assim. Muito bom, muito bom.